Dando prosseguimento aqui, meu querido, vamos para o seu terceiro álbum. O meu terceiro álbum é outra pérola da música brasileira, Outra né? pedrada, né? Outra pérola que é, cara, nas palavras do Ginga, do grande Ginga, né? Que para mim o Ginga é o último dos Jedi, né? Esse cara que eu falei, Milton, Chico, Caetano, Sim, né? sim. Djavan, João Bosco, né? O último dos Jedi da música brasileira é o Ginga, né? E o Ginga falou sobre esse disco que nunca um disco de piano e violão mostrou tanta integração entre os dois músicos, né? Eu falo de Samambaia, disco do César Camargo Mariano e do Hélio Delmiro. É um disco de um piano e um violão. Tudo bem, algumas músicas o Hélio Delmiro toca guitarra, mas eu acho que uma só, né? Esse disco eu acompanhei na época que saiu, 81. Até porque eu fui no show de lançamento, né? Eu tenho uma impressão que a relação entre os dois se tornou muito difícil depois desse disco. Que eles não voltaram a fazer uma coisa de trabalho juntos, que eles tocaram muito juntos nos anos 70, porque eles fizeram parte daquela banda que é talvez uma das maiores bandas que acompanhou um artista na música brasileira, que é César, Hélio Delmiro, Luizão Maia, Paulo Braga, que era a banda da Elis Regina, nos anos 70, né? Em vários discos, como Essa Mulher, o disco branco de 74, Elis e Tom, né? Essa banda estava presente nesses discos todos. E é uma integração, é um swing que aqueles quatro faziam, né? Que era inigualável na música brasileira, né? Mas esse disco era uma ideia do César, que queria fazer um disco de músicas, uma coisa meio de câmara. Ele pensou que deveria dividir esse disco com o violonista. Ele convidou o Hélio Delmiro, né? Um disco com 10 faixas. Vou mostrar minha relíquia aqui, que é o vinil da época, né? Que eu comprei na época. De que ano mesmo, Heitor, esse álbum? 1981. O meu disco é vinil, tá aqui. Olha aí. E esse eu vou aproximar aqui, porque o meu está autografado pelos dois. E autografado para humilhar a gente, olha lá. Autografado pelos dois. Em 81, aliás, datas não mentem lá. Em 81, demais. No camarim. Eu fui no camarim para autografar esses dois. Sensacional, sensacional. Posteriormente, eu até fiquei um pouco amigo do Hélio, porque ele frequentava uma jam session que eu frequentava também aqui na Tijuca. E aí, eu não sou amigão dele, mas assim, sim, deu para conversar algumas vezes, ter uma relação, né? Ele me encontra, a gente se fala, mas ele está muito doente, né? Não sei nem como é que ele está agora, a situação de saúde dele. Torço para que ele fique bem. Mas o disco em si, ele me influenciou muito, porque ele me provou que um violão e um piano podem ter a profundidade de uma orquestra gigantesca. Isso só depende da qualidade e da criatividade dos músicos envolvidos. E aqui nós temos dois gênios, né? Dois caras absolutamente geniais, né? São 10 canções, né? Esse disco tem. São 4 músicas do Hélio, 4 músicas do César, né? E as músicas que são do César, o Hélio encaixa com uma precisão nos arranjos e vice-versa. Tem 2 canções que são uma que é solo do Hélio Delmiro, que é das cordas que fecha o lado 1 do vinil, e a música do solo do César que fecha o lado B do vinil, que chama Maria Rita, que é dedicada à filha dele, né? Com Elis, né? Os covers que tem é uma versão de Milagre dos Peixes, do Milton, que ele enfia Cais e São Vicente no medley, né? Tem outro cover também que eu esqueci, que é fabuloso. E tem No Rancho Fundo, que é a música do Lamartine Babo com Ari Barroso, clássico da música brasileira. Que ele dá cores, né? Assim, impensáveis, né, antes, né? Agora, tem uma versão de Carinhoso, que quando a gente fala, cara, tudo a gente já viu com Carinhoso, né? Que ele subverte a harmonia, ele criou outra canção, cara. Criou outra canção. É de uma beleza absurda o que ele faz, né? E o Hélio Delmiro encaixando ali, é um arranjo muito do César, né? Samambaia é um clássico, a canção título, né? Agora tem uma canção do Hélio Delmiro que é uma referência para guitarristas enquanto... Eu já vi um vídeo do Nelson Faria com o Hélio Delmiro falando dessa canção chamada Ninhos, que é... Putz, não dá nem para descrever, cara, o quanto
Como é que ele encadeia o solo dele, né? Nos espaços que o César, que tem a mão esquerda e a mão direita fabulosas, assim. É economia, é exuberância e economia juntos, esses dois músicos, que, cara, são dois caras geniais na música brasileira, que também tiveram uma carreira posterior. O Hélio Delmiro gravou muitos discos depois, já tinha gravado alguns discos antes, o César também tinha gravado alguns discos antes, né? O Hélio Delmiro tocou nos anos 70, todos os 5 anos começaram nos anos 70, 60, né? O César Camargo Mariano começou num Sambacana Trio, né, no começo dos anos 60, e o Hélio Delmiro começou num grupo chamado Fórmula 7, né? Mas o Hélio Delmiro tocou muito com o Vitor Assis Brasil, nos anos 60 ainda, e o César, sim, enveredou como acompanhante, tocou com o Simonal, até ele chegar ao auge da criatividade dele, fazendo arranjos para Elis. Cara, a Elis separou dele, não conseguiu separar dele como arranjador, né? O último disco da Elis tinha que ter o César fazendo arranjos, que ela não conseguia pensar a música dela sem o César. E a música dela nunca mais deixou de ter o César, porque Elis faleceu muito cedo. E uma marca muito forte, né? E esses dois, cara, gravaram muitos discos muito sensacionais. Mas nesse disco, Samambaia, é uma síntese da música brasileira e da música instrumental brasileira, que se pegar discos por aí, né? Até o César gravou outros discos, gravou um disco com o Romero Lubambo também, né? Hélio gravou discos com aquele pianista famoso que fez arranjos para o disco da Billie Holiday, como o nome dele. O disco tem aqui, eu esqueci, da Dona Branco. Mas nada se equipara à sintonia que eles dois tiveram nessa obra-prima que é Samambaia. Sensacional. E se você tivesse que escolher uma, para a gente tocar aqui, se o YouTube não bloqueasse, se você pudesse escolher uma música aí para a gente ouvir aqui agora para a galera, qual seria? Porra, bota Carinhoso, cara. A gente consegue ouvir? Não, eu tô falando assim, para a galera já ir direto nessa faixa. Infelizmente o YouTube bloqueia, né? Aí por isso que eu brinquei. Se o YouTube permitisse, qual seria a faixa que você escolheria? Eu não sei se tem no Spotify esse disco, não tenho certeza. Mas no YouTube certamente tem. Carinhoso, se você não conhece a canção, você vai demorar Se você tiver um bom vídeo, você vai saber que é Carinhoso. Não. Mas se você estiver desavisado, vai demorar para você entender que é Carinhoso ali. E ali a melodia está desde o começo. Olha só. Cara, fiquei curioso pelo Carinhoso. Não, é um negócio sério.